Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Vilhena da Contabilista Play e nesse vídeo eu vou falar sobre como a Receita Federal pode fiscalizar o produtor rural. Aí é o seguinte, no vídeo anterior a gente tinha comentado sobre quais informações a Receita Federal já sabe do produtor rural, como que ela pode obter essas informações por meio de diversas obrigações acessórias. E a partir disso, ela pode fiscalizar, ela pode cobrar diferenças de impostos. E eu vou trazer aqui para vocês como que ela faz isso e por que ela faz isso e qual o principal objetivo dela de confrontar essas informações e cobrar eventual diferença. Né? Então, esse é o objetivo agora de esclarecer isso para vocês. Então vamos lá, a primeira etapa aqui é de como a Receita Federal pode fiscalizar o produtor rural. Essa é a pergunta que a gente vai fazer, está fazendo e pretende esclarecer. Então vamos lá. Veja, nós temos a Receita da Atividade Rural versus a nota fiscal emitida. Então, hoje o produtor rural ele declara lá no livro caixa, né, o total da sua receita da atividade rural. E obviamente que se você faturou R$ 1 milhão, por mais que o livro caixa seja o nome livro caixa pelo recebimento, espera-se que uma hora você tribute o valor das notas fiscais emitidas. Então, se você faturou R$ 1 milhão e recebeu R$ 500 mil no primeiro momento, no ano 1, espera-se que você no ano 2 vá lá e tribute a diferença dos outros R$ 500 mil. Outro ponto é feito o cruzamento, por exemplo, receita da atividade rural versus informações prestadas pela BRF, Copagril, JBS, etc. São informações lá do E-Social, né, que são prestados já de acordo com a retenção da contribuição previdenciária. E no momento que adquire do produtor rural, ela presta essa informação por lá. Então, a receita da atividade rural, que é declarada no livro caixa, é confrontada com o E-Social daquelas empresas lá, daquelas pessoas jurídicas de direito privado. O que mais que nós temos de cruzamento? Receita da atividade rural versus a movimentação bancária. Nós vimos que a movimentação bancária ela já está na base de dados da Receita Federal. E como que a Receita Federal pode fazer isso? Veja, se entrou R$ 1 milhão na sua conta, espera-se que você tenha justificativa para dizer a origem desse R$ 1 milhão. Veja, não estou dizendo que aqui tem que ser R$ 1 milhão, tem que ser tributado no livro caixa. Pode ser que eu tenha pego um empréstimo no banco de R$ 300 mil, R$ 700 mil é venda de produção rural que eu recebi e os outros 300 é um empréstimo que eu tomei no banco. O problema é quando você tem diversos recursos que entrou na sua conta bancária, que já está na base de dados da Receita Federal, e você não consegue justificar a origem disso ou, de repente, o motivo, né, de ter entrado ou de ter saído. Esse é um grande risco da Receita Federal te questionar para falar o seguinte: olha, se você não tributou o total de R$ 1 milhão que entrou na sua conta, tributou apenas 700, não tem empréstimo relacionado à dívida da atividade rural, não tem empréstimo, não tem dívidas lá da declaração de ajuste anual como dívida comum, não é doação, não foi recebido por doação, não foi recebido por qualquer outra forma de contratual. Consequentemente, o que a Receita Federal pode entender? Pode entender que isso é uma receita que não foi declarada. Então, gente, nós vamos ter que cuidar com essa movimentação bancária com o que está sendo declarado pelo produtor rural. E é bom que ele fique ciente disso. Né? Essa informação chega até o produtor rural porque ela já está na base de dados da Receita Federal desde 2015. No futuro breve, a Receita Federal deve começar a exigir o confronto dessa movimentação bancária. E um sinal disso é a criação do livro caixa digital, cruza informações bancárias com os dados que o banco já está declarando. Bom, isso é o que me preocupa mais, para ser bem sincero. Bom, o quarto ponto aqui é a receita da atividade rural versus as notas fiscais de compra, né? Como que gastou 100 se existia apenas 80 no banco, ou se existia apenas 80 no caixa, né? Em moeda em espécie? Então, uma conta bem simples, né? Especialmente aquela situação em que ele liga lá para o dono do posto de gasolina e fala assim: me manda uma nota aí de R$ 10 mil.
Aí você vai ter que dizer isso no livro caixa, para a Receita Federal: olha, aqueles 10 mil reais saiu da conta bancária do Itaú, saiu da conta bancária do Sicoob, do Sicredi, ou de qualquer instituição financeira que você tenha indicação no livro caixa. Então, ou seja, também vai ser cruzado não só com receita, mas também com compras, e obter também informações dos insumos que a pessoa física adquiriu, né? Como que você adquiriu tanto insumo se você produziu tão pouca receita, né? Então essa é a pergunta que a Receita Federal pode vir a fazer para o produtor rural e prestar esclarecimento. O que mais? Aí, veja, provando para vocês que isso já existe, uma fiscalização, já em algum momento algum produtor rural já foi fiscalizado porque ele goza de tributação mais favorecida, né? E essa é uma decisão do Conselho de Contribuinte de 2006, é um pouco antiga, então já há tempo já a Receita Federal ela fica de olho no produtor rural. E olha só o que diz aqui nessa decisão, que o contribuinte foi autuado e depois ele levou isso para o Conselho de Contribuintes discutir lá e conseguiu, de certa forma, afastar um pouco da carga tributária que o fiscal queria atribuir. Veja, pelas suas peculiaridades, os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida, devendo a princípio ser comprovados por nota fiscal de produtor. Então, ou seja, para ser receita da atividade rural, precisa ter a nota fiscal de produtor como comprovação. Por que ele fala tributação mais favorecida? Porque ele pode utilizar um percentual de presunção de 20%, e que vai resultar numa carga tributária máxima de 5,5%. Né? Que é, se você multiplicar 27,5% da tabela progressiva vezes 20%, vai resultar em 5,5% de carga tributária máxima. É um cálculo assim simples, só para a gente, vamos dizer assim, demonstrar essa tributação mais favorecida e aproximada. Veja, além disso, nessa decisão foi proferido: entretanto, se o contribuinte somente declara rendimentos provenientes da atividade rural, da atividade rural e o fisco não prova que a omissão de rendimentos apurada tem origem em outra atividade, não procede a pretensão de deslocar o rendimento apurado para a tributação normal. Na verdade, o fisco aqui não conseguiu provar, né, essa pretensão do fiscal de deslocar a receita da atividade rural para tributar direto 27,5%. Então, aqui o fisco ele queria tributar diretamente na tabela progressiva, sem o desconto. E é isso que é extremamente preocupante, né? Bom, essa é uma decisão importante que já deixa o produtor rural a antena ligada, né? Veja, outra decisão bastante interessante também é essa decisão aqui de 2017, ela é um pouco mais recente. Essa daqui já vai falar de movimentação financeira, gente. Olha só que interessante. A comprovação de expressiva movimentação financeira acompanhada de notas fiscais de produtor rural, emitidas e apresentadas pelo próprio contribuinte, são provas suficientes da obtenção de receita bruta da atividade rural a ser oferecida à tributação. Então, ou seja, se você tem R$1 milhão lá na conta e você tem a documentação fiscal desse R$1 milhão, fechou, está tranquilo. Como se fosse simples isso, né? Então, ou seja, se o contribuinte provar que entrou R$1 milhão e apresentou as notas fiscais desse R$1 milhão, fechou, está tranquilo. Não é tão simples isso na prática, né? Mas a gente tem que ficar ligado de casar essa movimentação financeira com as notas fiscais. E que, de certa forma, é um grande desafio, tanto para o produtor rural, quanto para o contador que atende o produtor rural. É uma mudança de cultura, né? É uma mudança de cultura muito, mas muito importante. Então, por isso que eu vou dizer para vocês, fiquem atentos aqui ao nosso canal, para você acompanhar as notícias do produtor rural. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Dá um like aí para dar uma força para o nosso canal. E compartilhe também se você achar interessante. Abraço, até!